anjos a cantar, proclamando as novas dos céus. Eis que o bebê que está na manjedoura é o Rei dos reis. Agora o adorado veio para nos redimir, Príncipe da paz, esperando o Filho do eterno Deus. Já cantar, toda a criação vinde ouvir, curvem-se perante o menino que nasceu, ele é o nosso Deus. Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por estarmos nos preparando para te adorar, para te louvar e para te engrandecer. Tu possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Tu abençoes a todos aqueles que irão participar, aqueles que irão ouvir, que tu possa se manifestar de forma poderosa nestas vidas, Senhor, e que nós continuemos a te servir de todo o nosso coração. Aceita a nossa oração por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador.
fala ao coração. De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Sublime deste mundo, donar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a hora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus veio salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração. De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Graça e paz, amados. Nós vamos orar nesse instante, mas antes vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 46 até o 50. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Amém. Grande é a promessa do nosso Deus para com aqueles que buscam o Senhor, para que o temem e para aquele que deposita a sua esperança. Nós temos muitos motivos de oração, temos muitos irmãos que têm pedido as orações da igreja e nós temos colocado na nossa lista de orações. Então, que nós possamos dia a dia lembrar desses irmãos, cada um com o seu motivo, mas o nosso Deus conhece a cada um, a cada enfermidade, a cada dificuldade. Então, irmãos, vamos estar buscando sempre o Senhor e sempre lembrando desses nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Santo e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos, ó Deus, juntos como igreja, diante de Ti, Senhor, para te agradecer, para te buscar, Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, nesse instante, pelos nossos irmãos que estão em tratamento, ó Pai. Temos muitos irmãos em tratamento e queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, restaurando a cada vida, a cada saúde, Senhor. Ó Deus bendito, também te peço, ó Deus, em especial pela Thalita, ó Deus, que está de repouso. Tu sabes, ó Pai, daquilo que ela necessita. Fortalece a sua saúde, Senhor, também com a bebê. Abençoa, Senhor, o Lucas e todos os seus familiares, ó Pai. Fortalece esta família, ó Deus, que eles possam, ó Pai, continuar a ser contemplados, ó Deus, com as tuas maravilhosas bênçãos, Senhor. Ó Pai bendito, te peço, ó Deus, pelas nossas famílias, pelas famílias assistidas da nossa igreja, Senhor. Damos, ó Pai, a eles, ó Deus, a assistência, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor
derrame também, ó Pai, ricas bênçãos sobre as suas vidas, em todos os sentidos, ó Pai. Pai amado, guarda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre te buscar, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, em todos os momentos, ó Pai. Fortalece, ó Pai, a nossa fé. Fortalece-nos para que possamos, ó Pai, Te buscar em espírito, em verdade, ó Deus, e muito mais, fazendo, ó Pai, a Tua vontade, a Tua santa e bendita vontade. Guarda-nos, ó Deus, abençoa, ó Pai, de uma forma especial, a todos que neste momento estão juntos conosco, orando e Te buscando. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Estaremos iniciando os louvores de hoje e estarei lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 95, versículo de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar os louvores? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai querido, nosso Deus, nós buscamos, Senhor Deus, a Tua santa presença, mais uma vez, nesse culto de louvor e adoração, Senhor Deus, rogando a Ti, Senhor Deus, que perdoe os nossos pecados, ó Pai, purifique os nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor receba, Senhor Deus, as nossas orações, que os nossos louvores sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus. Que o Espírito Santo esteja visitando cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, ó Pai, esteja nos alimentando, nos fortalecendo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ministrar aos nossos corações e nos fortalecer, Senhor Deus. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Ti, ó Deus, que recebas, ó Pai, os nossos louvores, as nossas orações. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Igreja. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer ver, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Esse povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem,
louvar com o cântico coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, pois um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Irmãos, o próximo louvor, o nome é Vim para Adorar-te. E faço uma observação aqui, não minha, mas o pastor Gilberto, que nos mostrou que uma parte desse hino nós estamos fazendo de uma forma não muito correta, que é o final. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E nós vamos declarar: eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a própria vida lá na cruz para que nós tivéssemos acesso a Deus, fôssemos justificados e tivéssemos também a vida eterna que nos é prometida. Amém? Então nós sabemos sim o preço que foi pago lá na cruz. Amém? Vamos então louvar. Vim para adorar-te. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero
irmãos, neste dia eu quero conversar sobre a posição, a atitude de Maria mediante a sua experiência da palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 a 38, nós estudamos que o anjo Gabriel veio conversar com ela e anunciar que dela nasceria aquele que seria o Senhor, o Salvador. Nesse mesmo texto, no versículo 27, diz que ela estava desposada com um certo homem da casa de Davi. Em Mateus 1, no versículo de número 18, nós vemos que o seu nome era José. E ela então, depois de dialogar com o anjo, conversar e ouvir, ela responde no versículo de número 38, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Que se cumpra em mim segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Meus amados irmãos, nós podemos ver então que Maria aceitou sem questionar. Ela se colocou na posição de serva, aquela que estaria sendo obediente à vontade do Senhor incondicionalmente. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a sua palavra. E quais seriam as consequências então? Primeira coisa que nós vemos é que ela poderia estar com seu casamento sendo desfeito. Nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 1, que José intentou deixá-la secretamente quando soube que ela estava grávida. Então, veja, meus amados irmãos, ela colocou a vontade de Deus acima do seu casamento. Isto é, ela era aquela que estava se colocando nas mãos de Deus. E era mais importante obedecer e fazer a vontade do Senhor. Isso significa o quê? Que ela não estava se importando com o seu casamento? Não. Significa que ela estava colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, ela como serva do Senhor, e ela esperava que Deus tomasse a providência, Deus fizesse o necessário para que José não viesse a deixá-la. E lá no capítulo 1, nós vemos que José, num determinado momento, intentou deixá-la. Nós vamos estudar esse texto na próxima semana. Intentou deixá-la, mas Deus novamente interviu. Deus disse em sonho para ele não deixar Maria. O que estava no ventre dela seria gerado por ação do Espírito Santo, que ele deveria recebê-la como esposa. Então, nós podemos ver que ela, ao se colocar nas mãos de Deus, ela estava reconhecendo que Deus iria à frente, iria trabalhar, iria cuidar do seu casamento. Então, meus amados irmãos, vejam que importante este ato de Maria. Ela colocando a vontade de Deus acima de tudo, significa que ela estava crendo que Deus iria intervir e atuar no seu casamento e ela iria se casar com José, como realmente aconteceu. Então vejam que interessante, ela assumindo isto e Deus fazendo a parte dele, Deus falando com José. Mas tinha uma outra coisa também que nós poderíamos ver aqui. Diz ao texto de Mateus que José tinha o desejo de abandoná-la para não acusá-la. Ela podia ser acusada de adultério. Ela iria falar assim, mas foi uma obra do Espírito Santo, o anjo Gabriel veio falar comigo. E olha, meus amados irmãos, com isso, sabe o que ela estava colocando em risco? A sua própria vida. Se nós olharmos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, versos 20 e 21, diz que era pena de morte para aquele que adulterasse. Então, Maria estava e poderia ser acusada de adultério. José poderia falar, que história é esta? Não, e levar lá para os sacerdotes, levar ela à frente e ela ser apedrejada conforme prescrevia a lei. Então, a sua própria vida, a sua própria vida. E quem poderia acusá-la? José. Mas novamente Deus interferiu. Deus interferiu e José aquietou-se, não a abandonou para não acusá-la,
a recebeu como esposa e ela não foi apedrejada. Então, meus amados irmãos, às vezes algumas coisas podem parecer que são difíceis e vão nos acusar, e nos acusar de forma injustamente. Muitas vezes por a gente ir até a igreja, por a gente contribuir para a igreja, por a gente visitar pessoas, dedicar-se a pessoas, muitas vezes nós somos criticados. E muitas vezes injustamente, mas deixe que Deus vá à frente, como foi com Maria, e resolveu este problema. E ela não foi apedrejada e não foi morta. Deus, quando está no controle, Ele vai à frente e Ele resolve. Nós é que temos que ser firmes e seguros e confiar e esperar em Deus. Então nós podemos ver que Deus estava atuando e atuando de forma maravilhosa, como aqui nós podemos ver. Mas tem um terceiro ponto também, meus amados irmãos, que eu gostaria que você pensasse. Ela poderia ser desprezada pela sua família. Vejam que aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 39 a 45, ela vai visitar a Isabel. O anjo já tinha falado que, no versículo 36, Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês daquela que diziam ser estéril. Então, vejam, meus amados irmãos, o anjo falou, olha, já foi feito um ato maravilhoso, grandioso e poderoso na vida da tua parenta, na vida de Isabel. E diz que então, depois de alguns dias, Maria dispôs-se a visitar Isabel. Vejam aqui, diz Lucas 1, de 39 até 45, diz assim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde provém aquela que me vem a visitar, a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque são cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então, meus amados, agora nós estamos vendo a família sendo envolvida. E quando Maria foi visitar Isabel, olha só que maravilha. Diz aqui que quando ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, ouvindo Isabel, a criança se estremeceu. Esta criança, como nós sabemos, vai ser o precursor, vai ser João Batista, aquele que veio para anunciar a Jesus Cristo. Mas olha, a criança não podia falar ainda, a criança estremeceu, mas diz aqui o texto que Isabel, possuída do Espírito Santo, então veja como é Deus agindo. Maria chegou, o Senhor agiu, falou através do Espírito Santo para Isabel, que aquela que estava chegando seria a mãe do Senhor, do Salvador. E fez esta revelação a Isabel. E ela exclamou em alta voz. Olha que experiência maravilhosa, meus amados. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel sabia de alguma coisa? Não. Foi Deus, através do Espírito Santo, quem a revelou. E com isso, então, Maria estava tranquila que a sua família, através do testemunho de Isabel, através do que ela iria dizer, saberia que ela tinha sido uma vida que se colocara nas mãos de Deus. E agora grávida, não de José, mas pela ação do Senhor, pela ação desse mesmo Espírito Santo que estava falando a Isabel.
nasceria aquele que seria o Salvador, o Senhor de todos nós. Meus amados, aqui o texto está dizendo que ela disse: és bendita, e bendito é o fruto do teu ventre. Só mesmo o poder de Deus para mostrar esta verdade maravilhosa. E mostrou para Isabel. E ela fala de uma forma bem clara: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha a atitude de Isabel, como o Espírito Santo a convenceu. Ela nem conhecia a criança, ainda estava no ventre de Maria, e ela já o chama de Senhor. E Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser que as pessoas hoje não aceitem, mas Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que aceitam sabem como é bom ter Jesus como Senhor e Salvador. O que vem a ser esta visita daquela que é a mãe do meu Senhor. Meus amados irmãos, como é maravilhoso quando o Espírito Santo age e ele revela todas as maravilhas de Deus. E ela continua dizendo: logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança que estava no meu ventre, quer dizer, no caso aqui, João Batista, estremeceu e de alegria. Pensem, irmãos, como Deus é grandioso e maravilhoso. João Batista ainda estava no ventre de Isabel. E diz o texto que ele estremeceu de alegria. Isabel sentiu que a criança tinha ficado extasiada, demasiadamente feliz, alegre. Isso já queria dizer que ele já estava cumprindo o papel dele, de dizer: aquele que vem após mim, não sou digno de desatar-lhes a sandália, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, como é bom quando nós reconhecemos que Deus age nas famílias, Deus age na família. E diz aqui o texto de uma forma bem clara, que a criança estremeceu de alegria. Meus amados irmãos, como Deus é maravilhoso e grandioso, como Ele age, como Ele é poderoso. E diz assim: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas por intermédio do Senhor, da parte do Senhor. Então Isabel já estava testemunhando, já estava dizendo que a criança que estava no ventre de Maria veio através do poder e da ação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, é importante nós pensarmos neste exemplo de Maria, como ela foi fiel, como ela assumiu todas as consequências e ela se colocou como serva do Senhor, e que se cumprisse em mim conforme a sua palavra. Ela não colocou em primeiro lugar o seu casamento, a sua vida ou o que a família iria pensar, mas ela confiou totalmente em Deus. Meus amados, que esse Natal seja um Natal grandioso, tremendo, poderoso, que possa a sua vida estar totalmente colocada nas mãos de Deus, porque você sabe que Jesus Cristo veio a este mundo, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele veio a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Jesus Cristo veio para nos salvar. E agora, meus amados, nós, como da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Formosa, temos que assumir todos os compromissos. Mas, pastor, a minha família, deixe que Deus vai abençoar e vai falar ao coração dos seus familiares. Pastor, mas e a questão de um trabalho? Eu preciso do trabalho. Faça a obra de Deus, que Deus vai abençoar no seu trabalho. Pastor, e o meu casamento? Faça a obra de Deus, que Deus vai abençoar o seu casamento. Deus faz boas todas as coisas. Deus abençoa. Deus abençoa. Eu nunca vi o Senhor desamparar. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então desafio você neste Natal
a assumir esse mesmo compromisso. Vamos iniciar um ano novo de 2022. Que você possa dizer como Maria: eis-me aqui, que se cumpra em mim segundo a palavra do Senhor, para que eu seja bênção na igreja de Vila Formosa, bênção no meu lar, bênção no meu trabalho, bênção onde eu estiver. Que Deus te abençoe e que você seja, que eu seja, que nós sejamos servos do Senhor, que ouvem, cumprem, praticam a sua palavra. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém, amém, amém. Deus, conselheiro maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, e reinará para sempre.
receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, estou aqui em nome da mesa diaconal da IPI de Vila Formosa para primeiramente agradecer aos irmãos pela generosidade dos irmãos em contribuir na casa do Senhor com as cestas básicas que doamos para compor a mesa das famílias assistidas pela IPI de Vila Formosa. Irmãos, nesse mês de dezembro, Natal, onde comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus, estamos em festa. E nós gostaríamos também, e quando temos essa festa na nossa casa, com certeza na sua casa você faz uma mesa diferenciada, com alguns itens diferenciados próprios para a época de Natal. E gostaríamos de também fazer isso nas mesas das famílias assistidas pela IPI de Vila Formosa. Portanto, venho aqui pedir aos irmãos que estejam colaborando um pouco a mais com as ofertas e os itens que estaremos doando para a mesa diaconal. Porque nesse tempo de escassez é muito difícil mesmo para todos. Sabemos que o quanto está sendo difícil para todos. Mas gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos se comprometessem em doar uma quantidade a mais para compormos esses itens diferenciados na mesa dos nossos irmãos. Foi feito um orçamento minuciosamente elaborado pela mesa diaconal e nesse orçamento nós dividimos entre os irmãos e chegamos à conclusão que necessitaríamos de R$25 a R$30 a mais para compor esses itens da mesa das famílias assistidas. Então, irmãos, gostaríamos de pedir aos irmãos, aqueles que sentirem no coração o desejo de doar R$25, R$30 a mais, este mês, gostaríamos que o fizesse até o dia 15, para que no dia 20 esses alimentos essas cestas estivessem chegando na mesa desses irmãos. Portanto, contamos com a sua colaboração. E estenda, irmãos, essa colaboração para os seus familiares, para os seus grupos de amigos. Quem sabe podemos arrecadar ainda mais para compormos mais tranquilamente essas cestas de Natal. Muito obrigada, que Deus os abençoe e continue sustentando a sua casa como tem sustentado até agora. Muito obrigada. Em nome da mesa diaconal da IPI de Vila Formosa. Deus os abençoe. Amém.